Olá, pessoal, para o segundo bloco, vamos continuar nossa revisão. Vou aguardar o pessoal entrar na sala de reunião. Já mandei o link para todos, aí já tem 4 pessoas esperando. Vamos lá. Vitor, Tainá, Kleber. Teve que baixar, Vitor? Tive que baixar. Kleber. Tainá, Bruno, Jussara. O Valdivino não conseguiu ainda, pelo jeito. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Porque o Zoom é tudo em inglês, professora. O Zoom é tudo em inglês, que vai apertando lá. É, né? Às vezes dá aquela dificultada. Bom, depois eu vou postar também a aula. Quem não conseguiu entrar, aí vê depois lá. Mas eu mandei aqui perguntando para ele se deu certo. Então, vamos lá. Então, a gente viu quem são considerados vulneráveis para o Código Penal. A gente viu que o crime de estupro, ele pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Já o estupro de vulnerável é por qualquer pessoa contra os vulneráveis, né? O consentimento no crime contra os vulneráveis não nos importa, nem é necessário violência, nem a grave ameaça. Perfeito? Vamos ver onde eu queria chegar aqui. Deixa eu relembrar aqui a prova. Hoje vai ser só revisão, professora? Oi? Hoje vai ser só revisão. Eu estou dando a revisão, né, de acordo com a prova, de acordo com a matéria dada nesse bimestre. Daí quem tiver dúvida no geral, assim, das aulas que vocês assistiram que a gente não estava online, pode me passar aqui que eu vou falando, tá? Gente, mais uma coisa. Tanto o crime de estupro de vulnerável quanto o crime de estupro, ele é um crime... Deixa eu só salvar a aula anterior, tá? Rapidinho. Que ela acabou de carregar, senão depois, se eu perder ela... Semana passada eu gravei uma aula de meia hora e perdi. Nomear, essa é a nossa aula 12, né? Então, vamos lá. Ele é um crime com ele tem várias condutas nele, né? Então, quando a gente lê lá quem pode ler para mim, por favor? 217. Ou 213, melhor. Pode? Pode? Pode ler, por favor, 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, assim, pode tanto pode haver o crime de estupro quando você constrange mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, assim, o que é a conjunção carnal? É a cópula, né, que fala. Vaginal, ou seja, é a relação sexual propriamente dita. Depois, outros atos libidinosos têm uma gama aí. O sexo oral entra em outros atos libidinosos, o sexo anal, relar na pessoa com fins libidinosos, né? Masturbar, tudo isso vai entrar em outros atos litigiosos. Então, assim, o que eu pergunto para vocês, imagine que na mesma condição de tempo, no mesmo local, contra a mesma vítima, o agente pratica uma conjunção carnal, ou seja, um sexo normal, comum, e um sexo oral.
quantos crimes essa pessoa cometeu? E aí? Quantos crimes vocês acham? Ó, ele cometeu um sexo, ele, mediante violência ou grave ameaça, praticou sexo e um sexo oral. Então, são duas condutas, mas a vítima na mesma condição, ali, de tempo, de local. Vocês acham que teve um crime único ou dois crimes? O que você acha, Jussara? Crime único ou dois delitos? Kleber, o que você acha? Crime único ou dois crimes? Se for dois crimes, qual concurso? Gente, ó, ninguém tá me respondendo, então eu mesmo vou responder. Se a gente considerasse que o crime de estupro fosse um crime de tipo misto, cumulativo, a gente ia acumular essas práticas e ele estaria respondendo dois delitos. Mas o estupro, ele é considerado um tipo misto alternativo. Ou seja, sim, nas mesmas condições, né, no mesmo local, no mesmo horário, contra a mesma vítima, ele praticou duas condutas ali, uma de sexo oral, uma de sexo anal, por exemplo, ou normal, né? Enfim, praticou essas duas condutas, ele vai responder por crime único. Por quê? Porque o estupro, ele é um crime de tipo misto alternativo. É a mesma coisa do tráfico de drogas também, certo? Você transportar, trazer consigo, na mesma condição ali, a droga, você está respondendo por um crime, entendeu? Por isso a gente chama ele de tipo misto alternativo, isso é importante aí. A professora, então, tanto faz se você cometeu uma prática libidinosa com uma pessoa, ou duas ou três, isso daí, se for realmente nas mesmas condições, ele tem espaço, o mesmo ritmo, ele vai ser considerado crime único. O que vai diferenciar é o senador da pena, né? Quando o juiz for aplicar a pena do estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. O estupro de vulnerável também é misto alternativo, tá? E do estupro do 213, 6 a 10 anos. Se foi uma única prática, o juiz pode chegar ali mais próximo do mínimo, que é de 6 anos, né? E quando ele vai analisar as circunstâncias, poxa, houve duas práticas ali sexuais, então ele já vai aumentando a pena. Então, isso aí vai diferenciar lá nas circunstâncias judiciais, mas é que nem perfeito. A gente tem também, sobre crimes sexuais, um novo crime aqui, ó, com uma redação aí de 2018, foi incluído pela Lei 13.718 de 2018, é a importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. O que aconteceu aqui? Em 2018 ou 2017, um cidadão ejaculou em uma pessoa dentro de um ônibus, certo? Ele, a princípio, foi iniciado por estupro. Porém, analisando melhor os fatos, entendeu-se que o estupro, naquele caso, não estaria enquadrado ali no estupro, a conduta dele. Era uma conduta um pouco, uma conduta menos gravosa para se considerar um estupro. Então, foi considerado uma contravenção penal, certo? Só que também a contravenção penal, ela é uma infração de uma prisão ofensiva, né? Vai ajuizar, penal, condicional do processo, enfim. Ela não tem aquela punição que a pessoa no caso merecia. Então, violou uma da lei. A conduta dele é muito grave para ser considerado aqui uma contravenção penal, mas também não é um estupro, não está tipificado no estupro. Então, viu-se uma lacuna na lei. Com isso,
o legislador, então, criou aí o crime de importunação sexual. Naquele caso, a acusação foi voltada porque ele realmente foi tipificado como outra visão penal. Então, ele nem foi questionado. Mas hoje, o agente que comete essa conduta é considerado crime, que é o crime da importunação sexual, que é do 215A. Então, depois disso, já vários, 2, 3, até 4, eu já ouvi, né, falar aí nos jornais, que praticaram de ejacular em um da mulher, enfim. É justamente aqui, ó, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, né, consistente na masturbação, no caso concreto, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Aí a acusão é de 1 a 5 anos se não constituir crime mais grave. Então, se por algumas circunstâncias ali constituir um crime mais grave, então aplica o crime mais grave, né? Esse delito de importunação sexual é um crime subsidiário. Então, entenderam esse novo delito? Quando que é aplicado? Dúvida aqui? Vou voltar lá na revisão de vocês, que eu tinha preparado. Deixa eu ver o que eu não falei ainda. Falamos do crime hediondo, né? Falamos da privação da liberdade da novatio legis impédios. Falamos do crime da liberdade provisória, que é perfeitamente cabível, né? Nos crimes hediondos. Falamos da importunação sexual. Falamos dos vulneráveis para o Código Penal. Falamos do crime de tipo misto alternativo, né? Que é o estupro de vulnerável. Professora, Oi. hoje é revisão, mas não vai ter estudo de caso. Só revisão. Então, eu acho que eu tenho que lançar, o Gregory, um estudo de caso. Tem, acho não, tem. Porque se a gente não lança, eles recebem uma mensagem que o professor não fez aquilo, entendeu? Então, mesmo sendo revisão, eu tenho que lançar um estudo de caso e um fórum. Tá? Entendeu? Gente, ó, dúvida até aqui? Professora, vai cair alguma coisa sobre o Código de Trânsito? Ó, não coloquei nenhuma pergunta sobre Código de Trânsito. Ah, tá. Mas você ficou com alguma dúvida sobre a aula de Código de Trânsito? Quer que eu discuto aqui agora? Não, só para saber se... Porque daí é uma coisa mais para a gente estudar. Beleza. Gente, quanto à classificação, imagine que eu coloque lá um crime para a gente classificar. Escolha um crime aí para eu ajudar vocês a classificarem. Vamos pegar aí o crime do 180, pode ser? Pode ser? Conversa comigo, gente. Professora. Oi. É que esse 180 ele só tem o caput, né? É. Você consegue ir num que tem pelo menos uns 3 incisos aí? É. Olha aí que eu faço. 157, 158, 159, 213. 177. 177, vamos lá. Nossa! Não, tá. Sei lá, 175, que é menorzinho um pouquinho. Minha dúvida mais é na questão dos incisos, entendeu? Tá, vamos lá. 175, tá. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir o mesmo caso pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso, metal ou de outra qualidade. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º é aplicável disposto no artigo 155, parágrafo 2º.
Então, vamos lá. Se eu pedir para classificar, vamos analisar o caput primeiro, depois o parágrafo primeiro. Porque tem núcleos verbais diferentes, sujeitos diferentes, talvez. Vamos lá. Qual que é o núcleo do tipo do caput? Qual que é o verbo ali? Enganar? Enganar. Quem é o sujeito ativo? Um sujeito ativo próprio, nesse caso. Tá. O comerciante. Hã? O comerciante, O comerciante, isso. O sujeito passivo? consumidor. O adquirente Ou qualquer um. ou o consumidor. Não, o Ele não adquirente ou seria o consumidor. qualquer Isso. Aí tá. Vendendo como perfeito. Não. Qual que é o objeto material aqui? Mercadoria falsificada. Mercadoria falsificada ou deteriorada. Ou no inciso 2, mercadoria. Qual que é o nosso objeto jurídico aqui? Qual que é o bem tutelado aqui? Patrimônio, né? Patrimônio, isso. A gente está falando ainda dos crimes contra o patrimônio. Beleza. Admite tentativa? Não. Perfeitamente não tem admissível uma tentativa aqui, né? nada. Tentei enganar, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, não obtive êxito. Perfeitamente admissível uma tentativa. O parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada. Qual que é o núcleo do tipo? Não está funcionando meu microfone? Eu estou escutando normal, professor. Tá? Que eu recebi uma mensagem aqui. Your speaker is not working. Please check your connection or use a different speaker. Mas tá funcionando. O Kleber traduz aí pra gente. Vai, vamos lá. No parágrafo 1º, então, nosso núcleo do tipo é o verbo alterar, né? Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso do metal. A gente continua falando aqui da atividade comercial. Então, a gente continua falando do sujeito ativo comerciante, sujeito passivo adquirente consumidor. Núcleo, objeto jurídico, patrimônio, objeto material, obra, ali na primeira parte, obra, pedra verdadeira por falsa, vai ser a obra e a pedra preciosa, né? Ó, ali na primeira parte é a obra, no mesmo caso, pedra, depois pedra de novo, depois metal. Entenderam? Dúvida ali? Admite tentativa também, perfeitamente cabível. Não tem muito... Querem classificar mais um? A classificação, os incisos, ele entra na classificação do caput. Agora, o parágrafo, ele... Não, depende, porque nesse caso, o inciso, ele complementava, mas pode ser que o inciso venha traga outro tipo penal. Então, vai depender, tem que analisar ali, como se diz, tem que interpretar na hora, entendeu? Mas geralmente sim, porque geralmente o parágrafo que traz um crime equiparado, né, outra conduta. Entendi, beleza. Porque o caput ali, por exemplo, ele não trazia um objeto material, então a gente precisava da complementação. Então, em cada caso, a gente vai analisar ali, ó. Receptação qualificada, parágrafos já trazem outro tipo penal, aliás, outros verbos, 180 parágrafos e tal. Acho que é isso aí. Essa prova aqui já falei, da editora. Tá, classificação. Se eu pedir classificação, tá? É núcleo do tipo, sujeito ativo passivo, objeto material jurídico, se admite ou não tentativa, e o elemento subjetivo, não esqueçam, que é dolo ou culpa. O comum é que seja dolo. Somente haverá culpa. Gente, eu não tô gravando a aula. Será? Não, tô sim.
Tô assim. Somente será culpa se não tiver, se tiver previsto no tipo penal. Se não tiver, é porque a gente está falando de conduta dolosa, tá? De elemento subjetivo dolo. Vamos lá. Para quem vai fazer exame depois, isso aqui a gente já falou. Deixa eu retomar uma... Para quem vai fazer exame depois, gente, deixa eu retomar aí uma questão. Ó, imagine a seguinte hipótese lá. Lembra do crime de infanticídio? No crime... Bom, eu não sei se eu já falo agora do exame ou se na vista de prova. Acho melhor na vista de prova, né? Aí eu faço uma revisão do exame, não sei. O que vocês acham? Eu acho que é melhor na vista de prova, né? Vamos focar agora na prova do segundo bimestre, daí quem ficar de exame, daí na vista de prova eu falo sobre o exame, acho melhor assim. Então tá, vamos continuar lá então. Gente, dúvida? Quem tem dúvida quanto à lei de crimes hediondos? Quem tem dúvida quanto aos crimes sexuais? Quem tem dúvida quanto ao CTB? Eu não coloquei nenhuma pergunta na prova quanto ao Código de Trânsito Brasileiro, mas é a nossa oportunidade aí de tirar qualquer dúvida. Que mais? Professor, tem uma pergunta. Fazer. Mas ela é um pouco delicada. Um pouco o quê? É um pouco delicada, mas vamos lá. É uma dúvida. Você viu o acidente lá na Gedner, lá, de 3 jovens que estavam correndo em alta velocidade? Não, quando? Foi esse mês. Acredito que foi esse mês. Eles estavam acho que falaram em 130 no ponteiro do carro e eles bateram no poste. Os 3 morreram. Os pais deles têm que pagar aquele poste? Os pais dos meninos? Os pais dos meninos têm que pagar o poste? Deixa eu pensar. Porque quando você bate, né, e você tá vivo, você tem que pagar, né? Uhum. É que Tá certo, assim, Vitão. a questão de dívida, ela é na medida ela atinge o patrimônio do decujus, mas na medida em que ele deixou o patrimônio, entendeu? Se ele deixou patrimônio, ele vai ter, tipo assim, essa dívida vai cair sobre esse patrimônio dele. Agora, se ele não deixou, daí Entendi. não. É a mesma coisa assim, ó. Imagine que o ascendente faleça e deixe um sítio. Só que ele deixou uma dívida ali com a prefeitura. A prefeitura vai cobrar dos sucessores na medida da herança que foi deixada. Agora, ó, não deixou nenhuma herança, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar. Tá entendendo? Eles eram maiores, esses meninos? Acho que todos eram maiores ali. Então. Eu entendo dessa forma. Então, bacana. Entendeu? No CTB ali, que eu coloquei bastante para vocês, quem assistiu a aula percebeu, que ali no CTB responde o homicídio e a lesão culposa. Quando se falar em homicídio ou lesão dolosa, ainda que no trânsito, aí é o Código Penal que vai ser utilizado. Né? A gente está falando ali da modalidade culpa. O CTB não prevê a lesão dolosa e o homicídio doloso. Mais alguma questão, gente? É que agora a prova são só 6 questões, daí é rapidinho, né? Da gente falar. Ó, quem vai fazer exame, já vou adiantar, para estudar
uma questão de classificação, tá? Uma questão de infanticídio, para estudar o crime de infanticídio, para estudar o crime de importunação sexual, para estudar a lei de crimes hediondos, a questão de quais crimes são considerados hediondos e quais as peculiaridades, né? O que decorre disso. Para estudar ali a diferença dos crimes contra a honra, delito, os delitos de injúria, difamação, calúnia. Para estudar a extorsão mediante sequestro e o sequestro. Um caso ali que seria se seria só uma extorsão mediante sequestro, seria extorsão mais um sequestro. Aí dei uma olhada nessas aulas. Mas isso daí eu acho que na vista de prova, a gente sabendo mais ou menos já se vai ter alguém em exame, que eu creio que não vai ter ninguém. Aí eu tiro as dúvidas, eu falo novamente desses delitos, tiro as dúvidas dessas pessoas. Quanto ao que eu tinha preparado de revisão para vocês, gente, é isso. Até porque são só 6 questões, então eu acho que nesse tempo eu consegui, bem enxugado aí, explicar para vocês o que eu vou cobrar na prova. Agora, se vocês tiverem alguma questão, tanto quanto essa revisão, quanto as aulas até agora, podem perguntar que eu estou à disposição para respondê-los. Se alguém abrir a porta aqui, eu tô ferrada. Ó. Vai bem na cara. Vocês vão adorar, né? Pegadinha. E aí? Débora, tem alguma questão, alguma dúvida? Ângela, Bruna Ribeira, Camila Teixeira, Kleber, Gregory, Jussara, Larissa Dias, Victor, Daniela, alguma dúvida? Gente, lembrando que a prova serão 6 questões abertas, com valor de 1 ponto cada. Os outros 4 pontos, ele é dividido no estudo de caso, né? É isso? Os outros 4 pontos serão de estudo de caso e tem lá uma pontuação extra para quem participou de uma palestra aí, né? De um evento que teve da faculdade. Semana passada, salvo engano. Oi, professora. Oi. Em relação a esse evento, eles falaram que tinha que fazer a redação. Só que até agora eles não passou pra gente se era para entregar na prova, como que ia ficar, você sabe de alguma coisa? Eu sei, Larissa, não é esse evento não, é o que foi feito no Instagram. É para entregar em todas Não. as provas arquivado em Word, entendeu? Todas as provas que você for realizar tem que estar isso no Word. Tá bom então, amigo, obrigado. Só que é lá do Instagram, não é essa última que teve lá dos espanhol não, porque não deu para entender nada. Ah, tá. Não, mas esse do espanhol não é para entregar. O Sancel falou que era do Instagram lá. O desse espanhol aí Não, foi é no isso YouTube. que eu tô falando, Instagram. Ah, show de bola. Beleza. Agora que eu abri o chat aqui que vocês estão falando, tudo tranquilo, nananã, prof, pra mim está tranquilo, beleza. Então é isso, gente. Aí eu vou lançar um estudo de caso agora, porque se o professor não lança, daí vai aparecer para a coordenação, vai aparecer para o diretor que não lançou, então a gente tem que lançar. Vocês respondam e esses 4 pontos aí vão ser divididos entre esses estudos de caso, tá? Beleza? Então é isso. Mais alguma dúvida? Beleza, prof? Do Instagram faz um objetivo. O que é isso? Ah, fazer um estudo de caso objetivo? Beleza, pode deixar. Então tá, gente. Acho que é isso. Obrigada a todos. Beleza. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem, então, na prova. Beijos. Tchau. Qualquer dúvida, gente, estou à disposição, tá? Pode mandar zap ou lá no fórum. A gente vai conversando. Para que vocês forem estudar, se surgir alguma dúvida, beleza? Tchau.